A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. E eu quero falar hoje sobre deserto. O deserto não é o fim. Que essa frase esteja na sua mente. Eu sei que, para o cristão, muitas das vezes, o deserto é provação. Quantas das vezes você esteve conversando com alguém e falou: e aí, meu irmão, como é que você está? E a pessoa fala assim: meu irmão, eu estou passando pelo deserto, estou na provação. E eu sei que o deserto em si é um local árido, infrutífero. E ali a provação realmente acontece. Mas é interessante que no deserto também há oásis. Há, em alguns momentos, uma parte ali que traz ali algo necessário para o nosso sustento. É o escape do Senhor. É a solução diante do caos. Então, por isso que o deserto não é o fim. Não vejo o deserto como algo, sim, muito ruim, que é o fim. Não. O deserto é o local onde, muitas das vezes, Deus consegue falar ao teu coração e ao meu coração. Às vezes, quando nós estamos passando pelas circunstâncias da vida e a vida está indo de vento e polpa, muitas das vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fica atarefado com muitas coisas. Mas, quando a gente realmente está na dependência de Deus, a provisão física não há e só há a provisão do céu, a gente para e escuta um pouquinho mais a voz de Deus. Então, o deserto não é o fim. O deserto pode ser um começo de uma grande história na sua vida. O deserto pode ser o começo de uma grande transformação na sua vida. E eu quero trazer isso dentro de um contexto aqui que está em Êxodo. Êxodo capítulo 3, vão ler comigo? Versículo 1 e 2. Olha a transformação que o deserto fez na vida de Moisés. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, no deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. No seu deserto tem Deus, no meu deserto tem Deus. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Sim, Moisés é a sarça ardente. Você conhece essa história? Pois é. Moisés viu mais de Deus no deserto do que quando estava lá no palácio com o faraó. Lá no palácio tinha tudo que precisava fisicamente. Não faltava nada. Mas muitas das vezes faltava a presença de Deus. Muitos afazeres. E às vezes a gente acaba se esquecendo daquilo que é o essencial. Agora, quando Moisés estava no deserto, Deus apareceu para ele numa sarça ardente, a sarça não se consumia. E Deus ali então comissionou Moisés a uma grande missão. A missão pode até ter começado lá no Rio Nilo, quando colocou Moisés, a mãe dele, a irmã. Sim, passou pelo palácio de Faraó. Sim, mas Deus o aperfeiçoou. E Deus comissionou Moisés para uma grande missão, foi no deserto. Então Moisés viu mais de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Isso traz realmente algo que eu posso parar e pensar um pouquinho mais, que o deserto não é o fim. Que o deserto não é somente uma provação diante das circunstâncias da vida, mas que o deserto é local de transformação de Deus na minha vida. É quando Deus age sobre o meu ser, sobre o meu coração, e eu dou a possibilidade de ser totalmente dependente dele. A palavra de Deus diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Que isso seja uma realidade sobre as nossas vidas. Que nós venhamos viver a provisão do Senhor. O deserto não é o fim. Não veja o deserto como algo ruim. Veja o deserto como uma provisão de Deus. Se você está aliançado com Deus, se você está em Deus, se você reconhece que Ele é teu único e suficiente Salvador, Ele está contigo nesse deserto. E vai ser uma grande oportunidade dele trabalhar na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O deserto não é o fim, é o começo de uma grande transformação de vida. É a possibilidade de Deus agir sobre as nossas vidas e nos trazer soluções eternas. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos estar orando sobre isso? Senhor Jesus, o Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, meu Pai. Eu sei que muitas das vezes, fisicamente falando, o deserto parece tão ruim, meu Pai, diante, Senhor, de um local infrutífero. Mas, espiritualmente falando, é uma grande oportunidade de estarmos totalmente dependentes do Senhor e o Senhor poder tratar do nosso coração e falar conosco. Que assim seja sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Que eles possam firmar os passos, meu Pai, e continuar prosseguindo, porque sabe
que o Senhor está cuidando de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. O deserto não é o fim para o cristão. Amém. Deus te abençoe.